E aí, galera, eu sou o Paulo Costa, do Cinecia e também do Cinecia no Ar, na FM Mauá. E hoje eu vou bater um papo incrível, que é com Edgar Jacques, que é ator, escritor, dramaturgo e também o curador e um dos responsáveis da mostra Horizonte Cinema Nacional. E com a Thaís Ortega, que é psicóloga, psicanalista e uma das coordenadoras acho que é a única coordenadora, né, Thaís, de Sim. acessibilidade da mostra. E eu queria perguntar para vocês dois, para a gente já se inteirar do que é a Mostra Horizonte, como que partiu essa iniciativa, qual o propósito, desde quanto tempo vocês pensam em realizar essa mostra? Queria saber o início desse projeto, que é incrível. A Mostra Horizonte Cinema Nacional é uma iniciativa da Etc. Filmes. A Etc. Filmes vem trabalhando com acessibilidade no cinema há alguns anos já, em diferentes frentes. E algo que a gente percebeu é que a acessibilidade ela estava ainda uns anos atrás muito resumida à janela do cinema, né? Ao período de exibição nas salas de cinema. E a gente entendeu que era um período muito curto. E já que os filmes continham um recurso de acessibilidade e poderiam ser usufruídos por um tempo maior, a gente precisaria entrar em outras janelas. Então, a primeira proposta foi a Ping Play, que é um streaming de filmes dedicado a pessoas com deficiência. E a partir da Ping Play surgiu a ideia de fazer uma amostra, um recorte do cinema nacional com filmes clássicos da nossa história cinematográfica. Então, a mostra ela tem a curadoria do Edgar e a nossa proposta é começar a pensar a acessibilidade para trás, né? Então, os filmes daqui para frente têm um esforço muito grande do segmento para que sejam acessibilizados, mas e o nosso histórico, né? E os filmes que já passaram pela nossa história? Então, a mostra tem essa proposta. Legal, achei legal você falar da curadoria, porque de fato são 10 filmes nacionais, né, Edgar? E desde clássicos mesmo, né? A gente tem Zé do Caixão, lá nos primórdios, né, do cinema de terror no Brasil, até filmes um pouco mais atuais como O Menino e o Mundo. E aí eu queria que o Edgar comentasse, né, essa questão da curadoria, o porquê desses filmes, se tem algum significado particular. Até para você, Thaís, se também esses filmes têm algum significado importante. Quando veio o convite de escolher, claro que imediatamente eu comecei a pensar em um monte de coisa. Qual seria o conceito, né? Porque não dá para você simplesmente escolher aleatoriamente. Mas me veio a ideia da gente pensar um pouco a história do cinema pelos gêneros, né? Acaba que a gente fica pensando no cinema nacional, principalmente o grande público, né, nas comédias que o cinema nacional produz, em geral a comédia que leva grandes públicos, né, ao cinema. Mas a gente produz muitas outras coisas e vem produzindo muitas outras coisas há muito tempo. A diversidade dentro do cinema nacional com relação a gênero é extensa, né? A gente tem muito material. Falando aí de Zé do Caixão e Mazzaropi, que são filmes completamente diferentes, e que até onde eu sei não tiveram ainda, não tinham tido a possibilidade de serem acessibilizados, né? Uhum. Então, estava com isso na cabeça e aí fui perguntar para um monte de gente que eu conheço com deficiência visual, auditiva, para surdos, e também para pessoas sem deficiência. Fiz uma pergunta, né? Qual é o seu filme nacional favorito? E aí muita coisa veio, muita coisa que eu não tinha pensado também. E aí eu fui encaixando isso tudo nessas possibilidades. É, e claro que a gente imagina A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que foi um filme que nunca teve acessibilidade, então como Uhum. apresentar o filme de terror mais clássico do Brasil para esse público, né? E a gente tem também O Menino e o Mundo, que é o mais recente, e que ele não é passível de ser consumido, de ser assistido por uma pessoa cega, se ele não tiver acessibilidade. Ele não tem diálogos, ele tem uma trilha sonora, e ele tem uma história metafórica e tudo mais, mas ele tem uma história, ele tem uma trajetória. Então, era importante para mim que a gente pudesse acessibilizar O Menino e o Mundo, né? Por causa de tudo que ele representa enquanto realização, é uma animação, ele é super premiado, e também porque ele, de fato, é um filme que não é acessível
Se eu, enquanto cego, pego um filme que tem diálogos, eu consigo compreender aquele filme em algum grau, sei lá, 30, 40, 50%, se a gente estiver pensando em matemática. Mas o Menino e o Mundo, não, né? Ele fica ali nos 2, 3% sem acessibilidade. Uhum. Então era isso, é trazer, pensar coisas do cinema nacional de épocas diferentes e que tiveram a sua acessibilidade ou que nunca tinham tido sua acessibilidade executada. Não, e Para a a... gente foi muito importante Aham. ter o Edgar aceitar o nosso convite para fazer a curadoria. Eu gosto de pensar que esse projeto, como todos os projetos em que eu participo, é feito não apenas para pessoas com deficiência, mas com pessoas com deficiência. Uhum. E foi muito importante ter essa perspectiva dele, né? O que já está disponível, o que não está disponível, como que a gente pode agradar a diferentes públicos dentro dessas comunidades, né? É importante frisar que não só porque algo é oferecido, há um interesse de consumo. Então, nós, pessoas sem deficiência que vamos ao cinema, não queremos assistir a todos os filmes que estão no cinema. Então, é importante que a gente também tenha um leque de opções, né? E a gente tem 2 exibições por dia durante a mostra, justamente para tentar expandir, né, esse interesse de consumo, seja pelo gênero, seja pelos atores, pelos diretores, enfim. Então, foi muito importante para a gente essa participação e essa perspectiva do Edgar também. Legal. E até bacana falar, porque dentre esses 10 filmes, realmente tem de todos os gêneros. E eu vou ser bem sincero, é a nata do cinema nacional. A gente tem Alto da Compadecida, Carandiru, o Que é Isso, Companheiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Pô, jamais Uhum. imaginei ver Glauber Rocha sendo exibido dessa forma. É, Do Babenco mesmo tem 2 filmes. Então, assim, tem. tipo, vocês estão de parabéns porque essa curadoria foi impecável mesmo. Ah, que legal. E o Deus e o Diabo na Terra. Ele é história, né? Você vai ler qualquer coisa sobre cinema nacional e tem lá Deus e o Diabo na Terra. Ele está aparecendo sempre, ele aparece sempre. E aí é um filme que as pessoas cegas e surdas nunca tinham a possibilidade, nunca tinham tido possibilidade de conhecer. É um filme muito antigo, né? E quando que a gente ia poder pensar em acessibilizar uma obra-prima como essa? E aí veio essa possibilidade dentro da mostra. E foi muito legal que a gente conseguiu o filme, porque vários processos, né? Da gente escolher os filmes, da gente conseguir liberação dos filmes, então, etc., o Clayton, enfim. Então, de parabéns, assim, foi uma batalha para conseguir, né? Temos esses filmes todos aqui. E espero que a gente tenha a possibilidade de fazer outras mostras mais para frente, com outros filmes. Tem muita coisa para a gente contar. Eu acho importante o Edgar citar esse processo, né? Como que funciona isso? Então, a gente parte de uma ideia, de uma seleção inicial, vai entender com os distribuidores, né, com as produtoras que têm os direitos de exibição de cada filme, a possibilidade de mostrar isso, de disponibilizar, no nosso caso, né, no streaming, como que a gente faz a acessibilidade desse material. Então, tem todo um arranjo que acontece, vem acontecendo há alguns meses, na verdade, para tornar esse evento possível. Uhum. Então, a gente tem muitas pessoas aí por trás, né, no backstage, tornando tudo isso viável. Legal. Eu queria perguntar também, até uma pergunta um pouco mais ampla, sobre o mercado audiovisual para pessoas com deficiência, partindo do princípio de que a gente teve o Coda, né, o No Ritmo do Coração, que foi o grande ganhador do Oscar. E se vocês veem isso como algo positivo até para expandir mais, né, o mercado audiovisual. O Coda ter ganhado o Oscar é um marco para o movimento PCD. Eu começo falando do Coda sempre com essa frase. A gente depois pode conversar sobre que filme é melhor, se Coda ou se O Ataque dos Cães, Uhum. mas para o movimento PCD, o Coda ter ganhado ele é muito simbólico. Ele diz assim, uma história contada por pessoas surdas, ou seja, pessoas com deficiência, ela pode ser universal. E mais, né? Pessoas com deficiência, em algum momento, não vão só falar sobre as deficiências. E um filme sobre uma pessoa surda, às vezes não interessa a uma pessoa surda, porque está falando de uma coisa que ela já sabe, que ela já conhece. Mas o Coda, ele traz esse... Né, ter ganhado o Oscar, ele traz essa
ratificação. Olha só, fizemos um filme que interessa a todo mundo, então falar sobre deficiência não é falar de um universo fechadinho, hermético, é falar sobre seres humanos, é falar sobre questões humanas. Ele contribui também para que a gente comece a deixar de ser invisível, né? Pessoas com deficiência ainda são invisibilizadas, a gente ainda não é um target, nem para publicidade, nem para a indústria do cinema. Então a gente começa a argumentar, falar, ó, podemos ser, a gente é público para cinema, a gente precisa ser acolhido pelo cinema, a gente precisa ser bem-vindo ao cinema, porque até o momento a gente não é, por questões diversas, né? Acessibilidade física, acessibilidade comunicacional. Então, a gente começa a argumentar, olha aqui, ó, estamos aqui, podemos produzir, e produzir dentro do cinema e consumir cinema também. Então, sim, o fato do Coda ter ganhado é um... Não sei se se de fato a gente tem um processo, um começo de processo de realização. Eu acho que não, porque o Coda ele é um resultado de um processo que já vem acontecendo, mas ele é um argumento incontestável. Olha aqui, podemos fazer e conseguimos fazer, e mais do que isso, né? Atores surdos lá, não são atores sem deficiência representando personagens com deficiência. Isso é muito importante para a representatividade, para contribuir para a gente acabar um pouco com a nossa invisibilidade, né? E acho importante quando o Edgar fala dessa acessibilidade comunicacional, porque, veja, a partir do momento em que o Coda foi ali nomeado, né, ao Oscar, toda a comunicação do evento passa, então, a ter acessibilidade. Então, agora a apresentação é acompanhada por um intérprete, né? Você tem os anúncios, toda a parte de trailers, tudo ali foi acessibilizado. Porque se entende que a partir desse momento, né, eles também vão contar com esse público. Mas, na verdade, esse público já estava tentando participar do evento de outra forma, mas com uma fruição muito menor, porque não havia pensado ainda, né, em acessibilizar toda a parte de apresentação, toda a parte de comunicação anterior e posterior ao Oscar, e isso vem mudando. Então, acho que também existe essa representatividade, porque começa a colocar questões que antes pareciam esquecidas em pauta, e isso é muito importante. Então, espero que a próxima edição do Oscar, ainda que não tenha, né, nenhum filme dentro dessa temática concorrendo, mas que eles mantenham a acessibilidade do evento como um todo. Legal. E eu queria até perguntar para vocês sobre a lei de acessibilidade nos cinemas, que eu acho que é uma lei que está em vigor já há um tempo, só que o público em geral desconhece. Ela não é tão falada, tão difundida, e eu queria que vocês comentassem sobre essa lei. Quando a gente fala dessa coisa do ser bem-vindo ao cinema, a gente está passando um pouco por essa lei também, né? Eu percebo que alguns distribuidores e até exibidores falam, mas o público não vem, mas não existe um movimento de divulgação, né? É preciso criar um pensamento de trazer esse público para o cinema. Quando eu falo de target, de publicidade, de não sei o quê, é pensando um pouco nessa lei também. Esse público não vai consumir se ele não sabe que aquilo está disponível. E está disponível onde? Quais são os títulos com acessibilidade? E eu vou ser bem-vindo no cinema, eu vou ser bem recebido, quer dizer, as pessoas vão saber como me guiar, vão saber como me colocar no meu lugar. Se for uma pessoa surda, como eu vou comunicar, como eu vou dizer para essa pessoa surda quanto custa a pipoca, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser pensado. E não adianta eu simplesmente dizer que o público não existe, né? A gente foi até o momento, e aí a gente pode pensar de quem é essa responsabilidade, mas a gente foi rechaçado no cinema, né? Uma pessoa cega indo no cinema até agora, ou até 2016, de repente, se ia com um acompanhante, esse acompanhante acabava descrevendo o filme para essa pessoa cega. E aí o público reagia, para, cinema não é lugar de falar. E aí como é que fica, né? Você se sente excluído desse lugar, mesmo estando dentro desse lugar. Então, é preciso criar um pensamento de acolhimento e de criação desse público, dizer, olha, venham ao cinema, consumam os filmes com acessibilidade,
estamos produzindo e queremos que vocês apareçam aqui, né? Então precisa começar a pensar nisso e as distribuidoras e os exibidores vão começar a pensar nisso quando eles entenderem que somos consumidores, que somos clientes, que somos pagantes, que o que eles estão fazendo, né, de acessibilizar, além de ser um direito, é dizer, olha, então agora a gente pode vender para vocês também. Então é isso, é começar a olhar para a gente como pessoas possíveis, viáveis e consumidoras também. Uhum. Eu acho que o grande gap dessa lei até o momento é não pensar nessa experiência da jornada de consumo no cinema, né? A lei, ela foca muito na acessibilidade do filme que está sendo exibido, mas a gente não começa a ir ao cinema quando a gente senta na poltrona para assistir ao filme. Existem muitos passos anteriores. Então, saber quais filmes estão em cartaz, em que sala, em que horário, quanto custa, se a sessão é legendada, se ela é dublada. Na Bomboniere, quando você chega, fazer a compra do ingresso, fazer a compra da sua pipoca, localizar a sala. Depois de estar na sala sentado, tem os trailers dos outros filmes que estão em cartaz, tem os avisos de segurança da sala, nada disso é acessibilizado ainda, né? Então, a experiência, ela não começa com um filme só, ela tem vários passos anteriores. E como o Edgar disse, ir até o cinema, né? Como que a gente está pensando esse acesso para, né? A pessoa sai da casa dela para chegar até a sala de cinema. Como que é esse trajeto? Então, enquanto essas questões não forem pensadas e se encontrem soluções ou opções ou contrapartidas para elas, o consumo ainda vai ser um consumo baixo. Mas é preciso entender isso que o Edgar disse, né? O pensamento não é venham para o cinema pessoas que podem consumir e gastar no meu estabelecimento, né? O pensamento é, estou cumprindo com a lei. Se vier, veio, se não vier, não veio. E isso é muito pouco, né? Há muita coisa ainda para ser feita. Sem falar que essa forma de pensar do se quiser vir, vem, se não quiser, não vem, que também, tipo, para mim não vai ser diferente, também é totalmente errada, né? Eu acho que também isso deveria partir dos próprios exibidores, dos próprios cinemas, e até pensando na cultura como um todo, até teatros, exposições, eu acho que tudo deveria pensar mais amplamente, né? É a questão da invisibilidade. Por isso que a representatividade é tão importante, né? Porque a gente precisa começar a se ver ou a se perceber nos lugares todos, no cinema, no teatro, enfim. Por enquanto, no universo macro, né? Somos capitalistas. Então, o capital é que demanda, o capital é que manda. Então, faz muito parte desse sistema em que a gente vive, começar a olhar para essas pessoas como consumidoras, né? A gente pode, de repente, entrar em questões ideológicas, tudo isso a gente pode pensar em algum momento, mas o fato é que a gente vive numa sociedade capitalista e os nossos direitos vão começar a ser respeitados com mais propriedade quando a gente deixar de ser invisível, quando eles começarem a entender que somos consumidores, olhando por uma perspectiva do capital. Claro, somos seres humanos, somos pais e mães, somos tudo isso, mas a gente vive num mercado, numa indústria, e essa indústria só vai começar a entender que esses direitos, eles são direitos e são portas abertas para um novo público que não está chegando, que não está acessando o seu produto. Eu até toco nesse assunto porque umas 2 semanas atrás eu fui ver uma peça de teatro e ela tinha recursos de acessibilidade, mas eram pouquíssimas pessoas assistindo. E eu acredito que isso também seja pela falta de informação, pela falta de divulgação, né? Também. E é o que a Thaís já até citou, né? Não é porque tem acessibilidade que, de repente, eu, por exemplo, sei lá, eu consumo bastante teatro, mas é difícil que eu vá assistir um infantil às 11 da manhã no domingo, sei lá, mesmo que tenha audiodescrição, porque não é o meu consumo de teatro, porque de repente não é o que eu gosto de assistir no teatro. Isso também pesa, claro que eu não sei, né, de qual peça você está falando, mas não é nem isso vem ao caso, mas é isso.
na realidade, o que deveria acontecer é, estou aqui no shopping, 2 da tarde, tenho a tarde toda livre, quero assistir um filme no cinema. Eu vou assistir qualquer um. Eu poderia ter, o certo seria eu poder escolher qual filme, qual horário, qualquer coisa. Com teatro é a mesma coisa, eu estou aqui, vou assistir a peça e tenho o direito de acessar essa peça inteira. O ideal seria isso, né? E agora, voltando a falar da mostra, eu queria saber como que vai funcionar e as expectativas, né, de vocês para a Mostra Horizonte. Bom, então a mostra vai acontecer entre os dias 22 e 26 de agosto. Todas as informações estão nas redes sociais, mas também no site da mostra, www.mostrahorizonte.com.br. A cada dia nós vamos exibir 2 filmes, sempre às 19 e às 21 horas. Para acessar ao filme é preciso fazer um cadastro simples e você consegue consumir o filme no período de exibição dele. É como se você estivesse realmente indo a uma sala de cinema. Então, durante o período de exibição, você consegue entrar e assistir ao filme. Passado o período de exibição, não tem mais acesso e aí já entra a próxima sessão. Além dos filmes, a gente também tem alguns debates que eu e o Edgar estamos participando, fazendo, criando diálogos e conversas com instituições e com pessoas do meio, e tudo isso vai estar publicado e compartilhado nas nossas redes sociais também. Legal. E a expectativa de vocês com o público, né, no geral? Eu já estou ansioso, quero muito saber como é que as pessoas vão receber, a gente sempre fica, né? E esse vai ser um contato muito direto com o público do material que a gente está produzindo e dos filmes também. Eu estou muito curioso para ver como é que esses filmes vão chegar nessas pessoas. Filmes que elas ajudaram a escolher, assim, disseram, olha, isso aqui é legal, eu gostaria de ver isso. Então, eu já começo aqui a ficar bem ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, vou ficar bastante semana que vem. Mas eu acho que é uma iniciativa muito rica e vai trazer muita boa perspectiva para muita gente. Legal, então para a gente também não prolongar muito, que já vai dar o nosso tempo, eu queria que vocês convidassem o pessoal que acompanha o Cinecia, que também ouve o programa na rádio, a assistir, a prestigiar, a marcar presença para que a gente tenha mais mostras Horizonte com outros títulos e que seja algo cada vez maior. E eu espero que em breve ocupando as salas de cinema mesmo. Pode ir, Edgar, pode falar. Eu vou Depois eu falo. Convidar todo mundo a acessar o site www.mostrahorizonte.com.br. Acho que eu não errei, acho que é isso mesmo. Isso, e dizer acessibilidade é para todo mundo, não é só para pessoas cegas, não é só para pessoas com deficiência. Sei lá, dublagem é acessibilidade, legendagem é acessibilidade, tudo isso é acessibilidade. Então, não achar que é tão limitado. Você pode assistir o filme sem estar olhando para a tela, por exemplo, com audiodescrição. Começar a romper um pouco esse pensamento, né, de que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência. Não, qualquer pessoa pode usar. E a mostra é uma boa maneira de experimentar esse novo jeito de assistir filme. Eu só tenho a agradecer ao Edgar e à Thaís por ter tirado um tempinho para conversar aqui com a gente, foi incrível. E de verdade eu quero ver a Mostra Horizonte crescendo cada vez mais e que venham muitas edições, que é um projeto que realmente precisava. E parabenizo a todos vocês que estão correndo atrás e fazendo isso acontecer, de verdade. Obrigada, Paulo, foi um prazer.